Oi, oi, boa noite. A gente vai começar nosso segundo Mulher Afasta de Ti esse Cálice versão live. E dessa vez eu espero não perder a live como eu fiz da outra vez. Oremos. É, Essa noite a gente vai falar sobre as mulheres na vida sindical com a Bruna, que é advogada, especialista em direito do trabalho e filosofia jurídica e política, e minha amiga. Então vou esperar ela entrar para a gente dar início a essa live. Lembrando que o Mulher Afasta de Ti esse Cálice vai ter sempre uma mulher aqui para falar de assuntos relevantes. Tá entrando já. Oi, Oi, tudo tudo bem? bom? Eu vou te apresentar rapidinho. A Bruna é advogada, especialista em direito do trabalho, de filosofia jurídica e política, e minha amiga. E veio falar um pouquinho com a gente das mulheres na vida sindical. E eu acho que ela travou. Deixa eu tirar ela e colocar de novo. Ela caiu mesmo. Vou esperar um pouquinho. Oi, Marília, tudo bom com você? Como está? Faz oi pra mim. Bruna caiu. Vou esperar ela entrar para recomeçar a nossa live. Pronto. Oi, Oi! voltei. Voltou. Ei. Sei, tá difícil, né, gente do céu? A internet cai, é complicado. É assim, problemas da pandemia. Vamos nessa. E aí, como é que você tá? Eu tô bem, viu? Tem um recadinho da Manu Denora pra você. Por Ela favor. falou pra você salvar a live no final. Eu Ela vou vai dar tentar. tela. Eu vou tentar não cometer o mesmo erro duas vezes. Ai, e aí, Paula, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Bru, se Que bom. apresenta pra gente e vamos conversar. Vamos lá. Meu nome é Bruna, sou advogada trabalhista, conheço a Paula desde 2008, na graduação, desde então eu te conheço. E assim, Paula, queria te parabenizar, sabe? Parabenizar a sua pré-candidatura, tua coragem, né? Admiro muito isso em você, acho muito importante isso que você está fazendo, né? Ter uma mulher que tem pauta, né, do direito das mulheres, que leva isso para esses espaços públicos e políticos é muito importante. Então, parabéns. Muito obrigada. E obrigada pelo convite, obrigada por me chamar para participar desse momento com você. Imagina, eu adorei você aceitar o convite. E a Bruna é minha caloura na faculdade, tá, gente? Olha, eu denunciando a É idade. verdade. E isso me dá muito orgulho também. A gente tá aí, ó, vivendo todo mundo, mulheres Junto, de sempre, luta. isso aí. Junto na luta, né, Paula? Junto É na o luta, é o exatamente. Bom, e aí, você quer começar? Quer falar alguma Então, coisa? vamos Quer lá. apresentar Já meu fiz uma tema? introdução. Vamos lá, mulheres na vida sindical. Não sei se você pesquisou esse Então, vamos tema. lá. Eu escolhi esse tema, Paula, até para deixar claro, porque eu já tenho estudado o movimento sindical, o movimento operário enquanto objeto de pesquisa, então é um tema que eu gosto bastante, algo que me aproxima, né? E a gente não tem, assim, um recorte de gênero, né? Em alguns temas, quando a gente tá estudando. Tô Oi, te ouvindo. Oi, para tô te começar. ouvindo. Então, a gente às vezes não tem, né, esse recorte de gênero, é muito importante a gente se atentar para essas questões. Mas eu acho assim, né, para a gente introduzir o tema, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o movimento operário e o movimento sindical, eles são necessariamente fruto de do sistema capitalista, tá? Sim. As relações de trabalho, igual às relações de emprego, né, de onde decorre o sindicalismo, elas são decorrentes necessariamente, né, do capitalismo. A gente não tem na história relações de trabalho com as mesmas características, né, de um trabalho assalariado,
antes, quando era servil, né, o sistema de escravidão e tudo mais. Então, quando a gente fala de movimento operário, a gente não vai buscar um marco tão remoto, né? Claro que existiam associações de trabalhadores desde sempre, mas o movimento operário, o movimento sindical, ele coincide com o desenvolvimento do capitalismo, tá? Necessariamente. Então, assim, isso é importante porque a gente precisa entender que já desde o início do movimento sindical, a gente tem engajamento de mulheres, tá? Então, Sempre. bom, no Brasil, né? No Brasil, sempre tem. No Brasil, do século XIX para o século XX, ali na República Velha, que constitui-se, então, o movimento operário no Brasil, né? E a classe operária, como a gente conhece, a partir desse momento que a gente tem essa constituição. Antes, como eu disse, a gente tem associações, mas a gente tinha até 1888 um outro tipo de trabalho, né? De senhoria, de escravidão, e aí a gente passa para um sistema de trabalho assalariado. E o que acontece nessa época? O europeu, a europeia, ele vem trabalhar no Brasil, né? Ele migra para trabalhar assalariado no Brasil. E vem as ideias, né? Vem as ideias de ideologias socialistas, anarquistas e tudo mais, e até as experiências do movimento operário que estava acontecendo na Europa. Isso é trazido para o Brasil e eles começam essa classe operária começa a se organizar. Lembrando, né, que a população industrial da época era ínfima, né? Então, assim, mas já tinha ali uma organização. Bom, por que eu fiz essa opção por fazer esse recorte de gênero? Eu acho que quando a gente estuda classe operária, a gente faz, obviamente, um recorte de classe operária. Uhum. Mas a classe operária é a mesma coisa? É uma só? Não, né? Existe um mito aí da unidade da classe operária, como se ela tivesse uma solidariedade orgânica, né, que fosse intrínseca a ela, e a gente acaba estudando como se fosse tudo uma coisa só, uma coisa homogênea. E não é assim, né? As práticas, as condições de trabalho entre trabalhadores e trabalhadoras, elas são assimétricas, né? E essa assimetria, ela tem que ser levada em consideração quando a gente vai fazer esse estudo da classe operária e do movimento operário, né? Não que o recorte de gênero ele seja mais importante que o recorte de classe, né? A gente sempre fala que ele atravessa o outro, né? O recorte de classe não se sobrepõe, nem o de gênero sobrepõe. Ambos se superpõem e se atravessam para que a gente possa analisar uma determinada realidade. Entre outros vários recortes que a gente pode fazer hoje em dia, né? Então, assim, por que é importante esse recorte de classe, então? Para que a gente entenda qual é a participação da mulher, qual é a participação do movimento feminista. Ela estava lá, ela participou, não estava? Como é que foi, né? Quais são as reivindicações dessas pessoas? E aí, eu vou te falar, não dá para a gente esgotar o tema aqui hoje, Não, até porque senão com fica certeza não. cansativo. É um tema enorme, sabe? Assim, quanto mais você lê sobre o assunto, mais você vê que tem para ler sobre o assunto. Então, o que eu fiz? Eu separei alguns pontos, tá? Acho que são fatos históricos, dados importantes para a gente entender, né, a posição da mulher, principalmente no Brasil. Como é que está a posição da mulher dentro do movimento sindical, tá? Bom, então até separei aqui algumas questões que a gente precisa compreender. A entrada da mulher no mercado de trabalho, a gente tem uma impressão de que se dá só depois do segundo pós-guerra, né? E não é bem assim. A gente já tinha mulheres trabalhando, assalariadas, né, no final do século XX, no começo do século, né, no final do século XIX, no começo do século XX, a gente já tinha mulheres assalariadas trabalhando. Principalmente no Brasil, elas trabalhavam nas fábricas têxteis, né? Era lá que elas trabalhavam. Na Europa também era na fábrica têxtil que essas mulheres trabalhavam, né, no começo do século XX, onde começa ali os embriões das ligas operárias, das uniões operárias. Deixa eu fazer um adendo. A gente está falando Claro. de recorte, a gente está falando de um recorte de gênero aqui, a gente não vai fazer o recorte racial, né? Se a gente entrar num recorte racial, as mulheres estão trabalhando desde sempre, as mulheres negras trabalham desde sempre. Então, elas já estão no mercado de trabalho, estão sustentando suas filhas, seus filhos, sua família, e estão sofrendo com o mercado de trabalho, com a opressão do patrão e também a opressão racial e o racismo desde sempre, né? Então, é só deixar isso bem claro. A gente não vai fazer o recorte racial. Tem vários recortes que a gente pode fazer hoje, né? E a ideia é fazer assim, um recorte de gênero um pouco mais abrangente, para entender no geral como é que se deu aí durante o século XX a participação, né, das mulheres no movimento sindical, mas de uma forma mais abrangente. E também nem entrando muito especificamente em alguns assuntos, porque senão a gente não acaba nunca mais de falar sobre o assunto, né? Então, assim, eu acho que tem alguns fatos que deveriam ser de conhecimento geral.
tá? E o primeiro deles é que aqui no Brasil a gente tem uma tendência na verdade, assim, a gente relaciona o Dia Internacional da Mulher com a tragédia das operárias que foram queimadas na fábrica. Não que isso não tenha acontecido, aconteceu, né? Elas são lembradas sempre nesse dia, mas na verdade o Dia Internacional da Mulher ele foi idealizado. Ele foi idealizado na segunda conferência das mulheres marxistas pela Clara Zetkin, uma ativista feminista operária. Tá? Então, eram mulheres operárias que se reuniam nessas conferências marxistas para discutir condições precárias de trabalho das mulheres naquela época. E aí, a ideia do Dia Internacional da Mulher era que as mulheres parassem todo ano, fizessem uma paralisação em reivindicação de melhores condições de trabalho. Então, veja, o próprio Dia Internacional da Mulher começa com o movimento operário, né? Com as mulheres operárias, ali nessa discussão. Né? Então, é uma constatação que o movimento operário ele é necessariamente um movimento, na verdade, assim, o movimento feminista, ele está necessariamente no movimento operário, e o movimento operário das mulheres é necessariamente um movimento feminista, que está ali buscando por melhores condições, por reivindicações, por denunciar certas situações, né? Mas, assim, voltando para o Brasil, né? Que a gente faz um adendo lá para explicar o Dia Internacional da Mulher, mas vamos focar aqui no Brasil. Lembra que eu falei que o começo é lá no final do século XIX, que se consolida esse movimento operário que a gente conhece. Então, assim, as mulheres que trabalhavam nas fábricas têxteis, lá no começo do século XX, elas já participavam, tá, das greves. Tanto que a greve geral que teve em São Paulo começou numa fábrica têxtil, em que a maior parte eram as mulheres. Então, elas começaram ali, e as reivindicações dela, olha só, era fim do trabalho noturno para as mulheres, fim do assédio sexual, e aumento salarial. Faz um século que a gente está discutindo isso, sabe? Pois é. Então, assim, é triste de pensar. É triste, é ridículo, né? A gente tem que ficar repetindo e repetindo, e são coisas... Não é nada demais, ninguém tá querendo a supremacia feminina como as pessoas acham que é, né? Não. Só não quer ser assediada sexualmente no trabalho, né? Ou sim, mas desse é outro assunto. Elvira Boni de Lacerda. É um nome muito importante, que é uma mulher desse período que a gente está conversando agora, né, que é lá no começo do movimento, e ela organiza uma união, naquela época se chamava União, né, não sindicato, União Operária, das chapeleiras e costureiras. E ela denunciava como era precária a situação das mulheres no Brasil nas fábricas naquele começo do século XX. Né? Ela fazia essas denúncias, ela organizou greve por melhores salários, por jornada de 8 horas. Então, assim, são nomes que a gente não conhece, né? A não ser que a gente vá pesquisar bem a fundo, são nomes que a gente não conhece e é importante a gente conhecer. Então, essas mulheres estavam lá já desde o início do movimento operário, participando, engajadas, né? Participando desse movimento por melhores condições de trabalho para mulheres, né? E com pautas que eram próprias delas, por exemplo, assédio sexual, trabalho noturno, né? Entre outras, que são específicos da mulher, né? E assim, aí a gente vai fazer um salto. Né? Vamos fazer um salto. A gente vai sair do começo do século XX, vamos vir aqui para os anos 70. Isso porque nesse ínterim, eu acho que não é... A gente está falando um pouco sobre movimentos espontâneos, e nesse ínterim a gente tem muita regulação, muito controle de Estado, né? Quando são organizadas as normas trabalhistas, então vamos pular para os anos 70. Nos anos 70, tem um movimento sindical muito importante, que é o novo sindicalismo, acho que todo brasileiro, espero que todo brasileiro conheça, né? Do que a gente está falando. E é um movimento sindical de oposição à ditadura militar, denunciando condições de trabalho que surge no ABC Paulista, no Sindicato dos Metalúrgicos, de onde sai o Partido dos Trabalhadores, e também as centrais sindicais, né, dali que começa. E o que acontece? É justamente nessa época que as mulheres, se intensificou a entrada, né, massificou a entrada da mulher no mercado de trabalho, também no Brasil. E com essa entrada, né, essa grande entrada no mercado de trabalho, aumenta-se também as reivindicações desse movimento operário. Inclusive, o movimento feminista, né, ele se fortalece também, né, nesse período. Então, a gente tem essas coincidências. A gente tem um movimento sindical, a gente tem a inserção da mulher no mercado de trabalho, a gente tem um movimento feminista se fortalecendo. Então, tudo isso propicia para que as reivindicações das mulheres comecem a reverberar, né. Mas, assim, como nem tudo são flores, né, nunca foram. Nunca foram. Para nós, não. Você veja, elas organizaram em 1978 o primeiro Congresso da Mulher Metalúrgica, São Bernardo do Campo. Era para falar especificamente de mulheres. E só por quê? Qual que era a principal denúncia? O salário da mulher era considerado complementação salarial da família. Entendeu? Sim. Então ele era um complemento. Então, é só um biquinho que ela está fazendo. Então não precisa. Isso, exatamente.
Então, elas organizaram essa conferência das mulheres metalúrgicas justamente para falar como assim complemento salarial, né? Participaram, tinham 800 inscritas por causa da repressão, das ameaças de demissões, só 350 mulheres lá das metalúrgicas participaram, fizeram fóruns, discutiram toda essa questão, né? Só que assim, a gente tem então essa efervescência do movimento e tudo mais, mas ainda assim, nos anos 80 e 90, a gente continua tendo uma baixa adesão, né, baixa filiação de mulheres no movimento sindical. Nos anos 80, né, em 88, foi feita uma pesquisa pelo PNAD, e que dos trabalhadores filiados ao sindicato, só 75% eram homens, 25% eram mulheres. Só que a população economicamente ativa, no mesmo ano, 35% eram mulheres. Então, assim, a gente já vê que tem, né, díspare, né, os números ali. Então, por que essa baixa filiação? E aí, nos anos 90, a CUT resolve fazer uma ação afirmativa. Tem cota agora. Agora tem cota mínima. É 30% de mulheres que vai ter na CUT e nas outras entidades sindicais. E deu certo. Tá? Eles fizeram um acompanhamento das entidades sindicais filiadas de 92 até 2001. As diretorias mistas, elas passam ali de 40%, mais ou menos, né, com mulheres, para 64% de mulheres em diretorias mistas, né, nessas entidades sindicais que acompanharam essas ações afirmativas. Então, cresceu bem. Só que no mesmo período, foi feita uma pesquisa. E só dessas entidades, somente 10% tinha mulheres na presidência. Então, assim, a gente tem mulheres filiadas, a gente tem mulheres participando, só que a gente vai voltar àquela questão do mulher é braço, né, que a Manu sempre fala. Elas ocupam funções secundárias. Elas ocupam atividades secundárias, atividades de suporte, não funções de liderança, não ocupam funções de liderança, de presidência nesses sindicatos. Tanto que em 2009 essa pesquisa foi repetida, tá? Foi repetida pela Força Sindical. E só 20% das entidades que foram nesse congresso da Força Sindical em 2009 tinham mulheres presidentes. Então, assim, veja, 2009 faz um tempo, mas foi ontem. Né? O engajamento ainda, mulheres presidentes, mulheres em funções de liderança ainda, né? A gente tem esses números que são uns poucos baixos. E aí a gente começa a pensar, bom, né, lá desde o início do século XX, você tem mulheres participando dos movimentos operários, aí você tem, né, uma efervescência de reivindicações ali nos anos 70, junto com o novo sindicalismo, você tem mulheres ocupando espaços, né, nessas diretorias e tudo mais, mas por quê? Né? Por que não em funções de presidência, em funções de liderança, se hoje a gente é mais de 50% da população? Tem várias explicações. Né? Eu acho que uma explicação muito importante é que o movimento operário ele é necessariamente um espelho do trabalho. Né? A divisão do movimento operário ele é necessariamente uma divisão das relações, né, sociais e de divisão do trabalho. Então, se a gente analisar e pensar que a gente não ocupa tantos lugares de liderança, a gente não ocupa tantas funções de presidência, cargos de chefia, né? Sem entrar na questão ainda que quando ocupa tem que seguir o estereótipo da mulher. Né? Tem que ser sempre a mulher forte e que não tá nem aí para a família e que vai passar como um trator em cima de todos. Uma mulher nunca pode ser uma mulher uma mulher que a gente encontra ali na esquina. Não pode usar batom. Não, imagina, ela não pode ter vaidade, porque a mulher que tem vaidade é fútil, Bruna, você não sabe disso. Exatamente. Então, assim, não pode... Oi, tudo bem? Acabei de ver aqui. Oi, Vitor, tudo bom? Na verdade, oi para todo mundo que mandou um oi, né? Mas, enfim, aí a gente começa a pensar, né? Por que não ocupar, né, esses lugares de liderança? E é isso, é uma reprodução do mundo do trabalho. A gente tem ainda, assim, pouco investimento ali em mulheres, né, para que elas exerçam a função de liderança, para que elas tenham formação política, para que elas fiquem em funções de suporte, em funções secundárias, em funções de cuidado, né? Sempre nessas funções. Então, se tem um cargo na diretoria... Se tem um cargo na diretoria, é sempre secretária, né? Primeira secretária, mas eu tenho um dado sobre isso. Olha, menina, eu tenho um artigo que fala sobre isso. Mulheres, quando estão na diretoria do sindical, elas ocupam função de secretária. Então, assim, de primeira secretária, de segunda secretária. Então, assim, isso é problemático. Por quê? Porque é o movimento operário, é o movimento sindical que ele está discutindo ali com o empregador, que vai poder fazer essa negociação coletiva, sentar na mesa e falar, nossas reivindicações são essas. E se você não tem mulheres nessas funções, mulher, né, na mesa da negociação coletiva, como que a gente vai ter esse olhar, né, para a pauta de mulheres, para reivindicações de mulheres?
Existe um estudo que foi feito aqui no Brasil que mostra a quantidade de cláusulas de negociações coletivas, né, de instrumentos coletivos são voltados para o direito das mulheres. Está sendo até feito um estudo sobre isso. E, em regra, a conclusão é que a maioria é repetição da lei. É repetição da estabilidade que já está no ADCT, né? A gente tem repetições, assim, né? Algumas questões de creche, que a gente sempre fala, que na questão da mulher, né? Não é questão da criança, mas ela sempre acaba sendo questão da mulher, porque a mulher é renegada ao cuidado, né? Então, uma das coisas que, aqui em Londrina, por exemplo, só tem direito à creche, isso não é verdade. Na lei, a creche é da criança, não é da mulher. Filho de mãe que está trabalhando. Mas espera aí, como assim só pode creche filho de mãe que está trabalhando? E como que a mãe vai conseguir arrumar um emprego se não consegue deixar o filho na creche? E na entrevista de emprego também, né? Com quem fica teu filho? Para mulher, sempre pergunta. Para o homem nunca vai perguntar quem vai cuidar do teu filho, né? Quem vai cuidar do teu filho? Não é relevante, né? Não tem problema. Presume-se que há uma mulher para cuidar desse filho em casa. Enquanto é uma tarefa dividida, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas assim, ó, você veja, as reivindicações do início do século XX, que a gente estava conversando lá no começo da live, fim do assédio sexual, diferença de salário, são questões que a gente está discutindo hoje, em 2020. Sim, porque a questão salarial ela só voltou para uma Constituição, a questão da igualdade salarial só voltou para a Constituição em 88, né? A gente teve um longo período, e voltou formalmente, né? Porque materialmente sabemos. No centro de serviço público, empresas públicas, sabemos que não é bem assim que funciona, né? Porque, afinal de contas, Desculpa, Paula. Afinal de contas, a renda da mulher ainda é vista como um complemento para a família, né? Então, exatamente. Em muitos casos, sim, né? Se alguém precisa largar o emprego, geralmente não é um homem, né, que fica em casa. É até uma exceção, assim, até espanta, né, as pessoas socialmente, aquele homem que às vezes fica em casa para cuidar ali, né, dos filhos e tal. Enquanto eu acho que na dinâmica de qualquer casal isso deveria ser discutido de forma livre, mas o julgamento, né, das pessoas, ou até mesmo o ego das pessoas ali envolvidas na relação a gente tem essas questões culturais, né? Então, assim, na verdade, a resposta para isso que a gente estava conversando da liderança, né, é justamente uma questão cultural. Uma questão cultural do trabalho, uma questão. E a gente precisa urgentemente desmistificar, porque acho que tem gente que não desmistificou ainda, a naturalização, né, dessa submissão, dessa subserviência, de que a mulher tem um cuidado especial, que ela tem um jeito de cuidado, que ela nasceu para ser mãe, sabe? Aquelas coisas que são naturalizadas e que elas não deveriam ser naturalizadas, né? A gente tem uma construção social do papel, né, da mulher, em que a gente foi colocado durante muito tempo nessa situação. Então, é por isso que a gente desenvolve justamente as funções que a gente foi colocado. E quando a gente se coloca numa situação de liderança ou de combativo, né, a gente tem muito julgamento em cima. Então, isso é complicado. Isso é em qualquer movimento, isso é em qualquer lugar, né? Hoje, assim, eu acredito, né, que a gente tenha mais esses espaços, a gente está ocupando, mas ainda está longe de ser bem ocupado. A questão da mulher, quando você fala da vida sindical e do sindicalismo, o sindicalismo é muito político, né? Ele é visto como algo muito político. Como todo movimento é político, mas o movimento sindical ele é visto como, acho que até pelo movimento dos anos 70, pelo presidente Lula, ele é visto como um motor, né, da vida política. E a mulher é afastada da vida política também, né? A mulher não precisa falar. Ela vai ali, faz o que tem que fazer e não precisa se colocar politicamente. E também teve, durante muito tempo, vamos combater primeiro aqui, ó, a desigualdade de classes, vamos fazer a luta de classes, depois a gente pensa no feminismo. Isso aí é coisa para ver depois. Direito de mulher a gente vê depois. A gente vê depois, tem um problema sério, porque é o que a gente estava falando lá no começo. Quando a gente tem essa resposta, que é uma resposta tradicional, né? Uma resposta do próprio movimento operário internacional. Primeiro a gente resolve a questão de classe, depois a gente resolve as explorações, as opressões de gênero. Pera lá, a opressão de classe, a exploração da classe, ela é a mesma? Ela não é a mesma, né? As condições são assimétricas, elas são diferentes. As minhas reivindicações não são as tuas. A gente precisa desse recorte. A gente precisa, né, que a gente analise a classe sobre um enfoque de gênero também. Isso é importante. A gente precisa entender que são questões que se atravessam, né? Que é o que a gente estava falando, são questões que se atravessam, recortes que se atravessam. A gente precisa analisar dessa forma.
Então, assim, não tem essa, né? De primeiro a gente resolve uma coisa, depois a gente resolve outra. Isso é uma resposta que a gente ouve muito até em movimento de esquerda, né? Sim, Muito. é porque quando a pauta é identitária, fica bem complicado, né? O cara, aquele caramba de esquerda, do movimento sindical, quando vai falar da luta de classe, ele é ótimo. Na hora que entra na pauta identitária, já complica para ele, né? Porque falar de mulher, não vou falar do movimento LGBT agora, não é minha pauta, né? Então, e como o Na minha pauta. patriarcado, a gente está inserido no patriarcado e no capitalismo, coloca o homem como provedor e aquele que vai mandar, vai todo mundo naquela liderança, ou vai todo mundo naquela onda, e continua. Só que enquanto não houver igualdade de gênero, não haverá revolução. Ou a revolução será feminista ou não será. Isso, Ou não será. ou não será. Então, assim, a gente não vai conseguir resolver classe sem resolver gênero aqui. Nunca, porque sempre vai ter exploração. Se é para manter exploração, não é isso que eu quero. Exatamente, é o que a gente estava falando, né? As condições não são as mesmas, então elas têm que ser olhadas tipo, com um olhar diferenciado. É por isso que quando a gente fala assim, mas às vezes é um recorte disso, recorte. É importante a gente olhar com recorte, tá olhando para particularidade, a sociedade é mais complexa do que isso, entendeu? As pessoas têm uma maneira de simplificar, né? A gente está olhando a classe operária. Não é assim, né? As pessoas não são estratificadas, né? Existe uma complexidade naquela classe. E é isso que a gente às vezes tenta trazer um olhar, igual a gente falou, não tá tendo um recorte racial aqui, né? Senão a gente também começa a fazer vários recortes. A ideia era fazer de uma forma mais abrangente, Sim. Né? Eu acho assim, abrangente da mulher e tal, mas se a gente for olhar e colocar já um recorte racial, a gente vai olhar de uma outra forma, dos subempregos, do emprego informal, não é verdade? Dessas pessoas que nem conseguem se organizar em classes operárias, em movimentos sindicais, às vezes, porque não tem formalidade no trabalho, né? Estão em subempregos, empregos informais, e aí a gente vai entrar numa situação até muito pior do que essas mulheres aqui que estão, né, em cargos, empregos e tudo mais, e tem essa possibilidade, né, de fazer parte, de estar engajada ali no movimento sindical. Então, se a gente for olhar com esse recorte, a situação é muito pior. Sim. Bruna, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você vê... Como você vê nos dias atuais, nesses dias maravilhosos, nada sombrios que estamos vivendo, o movimento sindical, a luta das mulheres, o que você acha que vem por aí? Assim, Paula, em relação ao movimento sindical, quando a gente estuda, a gente teve, assim, pontos fortes, né? Que a gente, não é que não tem ponto fraco, mas a gente tem pontos ali, né, históricos que eles são bem expressivos, que é o começo do século XX, o movimento espontâneo dos anos 70, e a gente vem ali a partir dos anos 90, passando por o pessoal chama até de crise mesmo, a crise do sindicalismo. Em 2012, fui num congresso em Brasília para discutir novos rumos do sindicalismo no Brasil. O pessoal fala. Mas enquanto não passar por uma reestruturação, às vezes, né, até de posicionamento, porque a gente tem, assim, a nossa estrutura sindical, ela foi firmada nos anos 40, tá? E assim ficou. Então, a gente tem muitas questões corporativistas ainda no sistema lá corporativista que a gente herdou, e a gente é muito, assim... Tem o sindicato por base, tem o sindicato tarará, tem todas essas questões. Aí vem a reforma trabalhista ali, toda mal feita, tira a contribuição sindical, mas não olha para a organização sindical, para a estrutura, né? Em 2005 foi feito um Fórum Nacional do Trabalho, tem uma PEC em andamento para fazer uma reforma sindical, mas a PEC está lá, né? A PEC 369 de 2005, ela é fruto do Fórum Nacional do Trabalho e não foi feita essa reforma sindical. Então, assim, o sistema sindical tem problemas, existe um enfraquecimento da negociação coletiva, tem convenções coletivas aí que são mera repetição de lei. Sim. A gente tem sindicatos que não são combativos, não tem filiados, né? E aí, assim, a gente entra no outro problema da pulverização dos sindicatos. O Brasil, acho que em 2012 tinha mais de 25 mil sindicatos. Então, é complicado, é uma situação complicada. Mas, a gente tem agora alguns outros movimentos espontâneos, que vêm de onde? Dos trabalhadores por plataformas digitais. Veja, eles estão se organizando espontaneamente, principalmente na cidade de São Paulo, para falar sobre paralisação, para fazer negociação coletiva. Eles fizeram sindicato, fizeram associação. Então, eu acredito que quando esse movimento ele é espontâneo, ele vem das pessoas, as pessoas estão engajadas nessa situação, inclusive as mulheres, por isso que eu falo da importância do engajamento, né? Assim, claro que cada um tem o seu direito a engajamento. Alguns têm engajamento político, outros engajamento científico, né? Cada um contribui na medida da sanidade mental e da possibilidade de tempo que consegue. Mas eu acho que quando o movimento é espontâneo, e é isso que a gente está vendo agora com os trabalhadores digitais, o movimento se fortalece, né? Porque o sindicato nada mais é do que uma organização de trabalhadores. Ele é um movimento social e político.
Uhum. né, para discutir normas trabalhistas. Ele é uma instituição de direito do trabalho, mas ele é um movimento eminentemente social e político. Então, parece que a gente está acompanhando isso agora, sabe? Novos movimentos surgindo, novas questões surgindo. Quem sabe, a partir, né, dessa situação, a gente consiga... porque, assim, né, o legislativo está lá, a PEC, desde 2005, sabe? Mas não é pauta, né? Então, Eu vejo um pouco do enfraquecimento do movimento sindical também, por ser uma coisa que, para a nossa geração, para a geração imediatamente anterior a nós, já é uma coisa estabelecida e que está lá atrás, é meio que obrigatório, sabe? Tem que pagar isso aqui, e eles estão lá, e não é fruto daquela luta, né? Tá feito, tá posto. É como para nós, eu costumo brincar que a gente fez faculdade na mesma época, a gente vivia uma estabilidade a gente vivia uma coisa tão estável, tão tranquila no ensino superior ou no ensino público, que não tinha por que ficar brigando, né? não teve greve. Não teve greve. Não teve nada. Porque não precisava. A gente tinha Ciências Sem Fronteiras, sabe? A questão da galera era, para onde eu vou fazer meu intercâmbio? Né? Não tinha isso. O maior problema que a gente teve na UEL, acho que quando você estava no primeiro ano, foi o segundo, gripe suína. Oi? O segundo foi a gripe suína. Não, que parou a UEL. Eu estava no terceiro ano, né? A gente achou que aquilo era uma pandemia. Ai, que iludidos. Mas acho que o maior problema, quando você estava no primeiro ano, o problema de movimentação mesmo dos estudantes, foi quando teve a licitação da cantina lá e tiraram o tiozinho da pipoca, tiazinha do doce. E o aumento do RU. O aumento do RU foi movimento também, lembra? Mas foi 10. Exatamente. Foi só. Esse era e o RU aumentou de 1,90 quando eu entrei para 2,10. Para 2,10. Isso aí. Tá caro hoje, deve estar uns 5. Eu fui para 4,70 e alguma coisa. Então, eu ia assistindo, me ajuda. Qual que é o valor do RU? Mas a gente não tinha isso. Pra gente era muito tranquilo, tanto que foi uma novidade a gente ter que falar coisas tão básicas, né? Agora, por exemplo, lutar contra reforma trabalhista e falar, não, gente, peraí, não é legal você ser itinerante, não vai ter dinheiro, enfim. Eu acho que muito disso do pessoal do movimento sindical também. Aquilo já está posto para eles, né? Não é fruto de luta. É por isso que daí, na hora que você fala dos movimentos dos aplicativos, é uma novidade, né? A gente fala da uberização do trabalho. É uma novidade, agora sente na pele e aí por isso vem com força, né? Exatamente. É uma realidade de desproteção, né, social agora, que as pessoas, assim, por que elas se juntam em associações? Justamente para buscar algum tipo de proteção social e jurídica que o Estado não está dando, né? Então, lá, Gisele, 4,70. Ó, a gente pagava 2,10. Olha que absurdo. Mas, assim, e exatamente isso que você está colocando, tá posto, é porque a gente tem essa organização consolidada, essa organização muito rígida, né? E, como eu falei, com esse sistema corporativista consolidado. E aí não é algo que vem das pessoas, né? Não é algo que vem espontaneamente das pessoas, como em outros países, por exemplo, como na Europa, e que o movimento operário é algo espontâneo. Né? Aqui a gente tem movimentações, mas a organização de sindicatos ela é dada pelo Estado. E é justamente por isso que a gente tem esse reenrijecimento. E aí você pega uma estrutura lá antiga e tenta aplicar ela agora, não vai funcionar. Né? O mundo é outro, né? E aí uma estrutura antiga de 1930, né? Não é uma estrutura antiga dos anos 70. É um negócio que a gente já passou por guerra, outra guerra, e revolução tecnológica, e, enfim, 1,5 milhão de coisas em 80 anos, né? Nossa, faz tempo. Hein? Se bem que a gente está discutindo aborto legal aqui agora, que é do Código Penal que foi aprovado em 1940, que é um absurdo, mas enfim. São retrocessos, né? Por isso que a gente tem que discutir. A gente tem que discutir sempre essas questões, a gente não tem que achar que as coisas estão postas. Né? A nossa geração teve muito isso, as coisas estão postas, as coisas estão conquistadas, as coisas foram faladas. Não. Né? A gente está vendo agora surgir um movimento de retrocesso, da gente perder, né, algumas questões que já estavam consolidadas. Essa questão do aborto legal, gente, 1940, entendeu? Né? Dá impaciência. A gente não tinha que estar discutindo, a gente não tinha que perder tempo discutindo uma situação dessa, entendeu? Que já está feita, já está tranquilo, não tem porquê
discutir isso, a gente pode discutir outras coisas acerca do aborto, né? Mas não isso, não já tá Claro, posto. claro. A gente tem muito para discutir do aborto, mas muitas questões, entendeu? Agora, essa questão já estava em tese ultrapassada, a gente não deveria estar discutindo. Mas é por isso, né? O movimento, assim, né? A gente está falando das mulheres, mas o movimento de feminista, de luta, tem que ser constante. A gente está aqui hoje dessa forma e tal, porque alguém lá atrás dispôs, né? Alguém foi presa, né? Porque tava indo de biquíni pra praia, né? Essas coisas acontecem. Sim. E se a gente não se colocar, e o espaço público hoje é aqui, é na rede social, não é na rua. Entendeu? Se a gente não se coloca aqui, se a gente não se manifesta, se a gente não se posiciona, né? O nosso silêncio é dado como conivência. Então a gente precisa conversar, a gente precisa falar, a gente precisa se expor. E é por isso que eu fiquei muito feliz de você ter me chamado. Eu falei, vamos falar. Se eu puder te apoiar e tudo, eu te apoio Ai, muito. eu agradeço. Muito obrigada por ter topado essa brincadeira aqui comigo. Que não é uma brincadeira, é um assunto sério, mas a gente fala. É gostoso falar assim, né? Quando é com leveza, quando é com amigo, com amiga, no caso. E muito obrigada. Vamos fazer vários recortes aí, ainda tem muita coisa para falar. A luta é árdua e é contínua, né? E eu fico muito feliz de ter você do meu lado, desde sempre. Obrigada. Muito, muito De obrigada. Tem novo, muito, parabéns, Paula. Parabéns, muito parabéns pela sua obrigada. coragem. Parabéns pela sua coragem de ser pré-candidata. Não é para qualquer um, entendeu? E aí é isso. E conte comigo. Parabéns. Muito obrigada, Bru. Obrigada a você. Fica esperto que logo a gente arruma outra coisa para você falar, porque eu adorei, Ai, aprendi muito hoje. Muito, muito obrigada. obrigada a você. Um beijo, viu? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Bom, gente, é isso. Eu vou tentar não perder essa live, como a Bruna pediu para mim. Eu fico muito feliz com a presença de todo mundo. Muito obrigada. Semana que vem tem mais. Mulher, afasta de ti esse cálice, versão live. Beijo.